livro de lado. Ou seja, o que eu quero é contar uma história, contar uma ficção que agarre o leitor pelos colarinhos. Bem-vindos a mais uma conversa da newsletter Cultura FNAC. Hoje temos o Hugo Gonçalves vamos falar do livro que nos traz aqui, Revolução. Falamos também do teu percurso até aqui e um pouco de literatura, porque eu acho que não te podemos ter cá e não falar literatura e cinema e séries. Sim. Começando pelo Revolução, que foi recentemente editado. Tu és um filho de Abril. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que é um bocadinho irónico que eu venha falar do Revolução e da liberdade, e, de certa maneira, liberdade de expressão. Isto estava praticamente afónico esta manhã. Condicionado. Exatamente. Portanto, vamos a ver se a minha voz se aguenta até ao fim. Eu sou um filho de Abril, no sentido em que já nasci depois do 25 de Abril. Tive o privilégio, a sorte, eu costumo dizer na brincadeira, ganhei a lotaria cósmica, que é ter nascido já não só em democracia, mas ter crescido num período de prosperidade da democracia e do país, não é? No entanto, e é curioso porque eu digo isso também no livro, ainda que nós tenhamos tendência a convencionar a ditadura acabou no 25 de Abril, o processo revolucionário acabou no dia 25 de Novembro. A verdade é que nem a revolução nem a ditadura são estanques. E todos os traumas, todos os medos que se herdam, que são questões transgeracionais, vão muito além dessas datas. E eu, por exemplo, dou sempre o exemplo de os meus professores, especialmente ali na altura do liceu, andava num colégio católico, ou seja, nós estávamos em democracia e eles eram exemplos da ditadura, na forma como ensinavam ou não ensinavam, como disciplinavam. Então, sendo um filho de Abril, sou também no sentido em que cresci com a herança de uma ditadura. Como é que o 25 de Abril de 74 era contado em tua casa? Olha, a minha família não era nada, era muito pouco politizada, e só há poucos anos é que eu soube que o meu pai, ou seja, eu sabia que o meu pai tinha estado em França, mas a história engraçada aqui é que ele estava em França, estava a trabalhar e quando chegou ao escritório lhe disseram, olha, há uma revolução no teu país. E ele não acreditou, ou seja, ele achava muito pouco provável, conhecendo o país e tendo saído de cá, que isso acontecesse. E recentemente tive uma conversa com o Sérgio Godinho, em que ele estava no Canadá, e eu acho que ele me disse, posso estar aqui a cometer uma falha, mas eu acho que ele me disse a mesma coisa, que quando ouviu as notícias no Canadá, que não acreditou logo. Então achei engraçado essa ideia de ser tão implausível para algumas pessoas, depois de tanto tempo de ditadura, que houvesse essa esperança de que a ditadura pudesse cair. E até porque tinha uns meses antes outros levantamentos Sim, o levantamento das Caldas, exatamente. que podiam ter causado essa dúvida. O teu pai partiu para a França por alguma razão em especial? Acho que foi por questões, como muitos portugueses, e como eu já me aconteceu comigo em 3 ocasiões, de ir à procura de outra coisa, não é? No caso dele, ao contrário de mim, acho que havia uma premência de liberdade, uma premência económica também, e acho que foi à procura de uma vida melhor. Não perguntava isto porque Sim. não foi para fugir à guerra, Não, não não, foi não, por não. O meu questões pai já tinha políticas. cumprido o serviço militar antes, nos anos 60, tinha estado em Angola, e não era por questões políticas. Aliás, nesses anos de 65 a 75, emigraram mais de 1 milhão de portugueses, e o meu pai estava entre eles. Tens memórias do final dos anos 70, ainda criança? Não, olha, eu acho que a minha primeira memória, ou pelo menos toda a questão das memórias são também um bocadinho de fantasia, não é? Mas eu fiz no outro dia as contas e é de 1980, que é o ano em que morreu o Sá Carneiro, se não estou enganado, porque eu lembro-me da minha família estar a ver o funeral do Sá Carneiro. Não tenho memórias claras do final dos anos 70. E como a pesquisa para este livro Revolução foi tão longa e tão intensa e beneficiou também de muitas imagens que existem dos anos 70, a determinada altura eu já não sei o que é facto e o que é imaginação.
O novo acordo ortográfico fez com que passássemos a escrever 25 de Abril com o A em minúscula. Não sabia disso. Ah, Porque os meses passaram a ser minúsculos, exatamente, sim. No livro, Ah, o 25 de Abril está com minúscula. ok. E eu queria te perguntar se para ti é esse mês, essa data, como o 1º de Maio, por exemplo, qual é a tua opinião enquanto escritor e enquanto mestre da palavra, se devemos utilizar a maiúscula ou a minúscula? É-me completamente indiferente. Eu escrevo Deus com letra minúscula, por exemplo. A questão do acordo ortográfico, há 3 ou 4 coisas que eu percebo que não fazem muito sentido. Por exemplo, sem acento, faz-me confusão. Mas não estou nem aí. Eu escrevo, se as pessoas me entendem, e se a ortografia é um veículo para as pessoas entenderem as ideias que eu quero passar, as emoções, não me interessa se é maiúscula ou minúscula. Há uns tempos houve uma senhora que comentou nas redes sociais: se este livro está escrito com o novo acordo, então não vou ler. E eu não tenho o hábito inconsequente de ir comentar comentários nas redes sociais, mas eu percebo-me dizer: olha, a senhora sabe, quando está a ler essa de Queiroz ou Fernando Pessoa, não está a ler com a grafia original. Portanto, é um tema que não penso nisso sequer. Essa do para, recordo-me sempre de uma piada do Ricardo Araújo Pereira, uma bela conversa sobre língua portuguesa com o Gregório do Vivier, que ele dá sempre esse exemplo, que ele brinca que lhe faz imensa confusão, até porque fica ninguém para o Benfica. Sim. Então recordo-me sempre desse exemplo. Mas, ou seja, como a língua não pode ser disciplinada, como ela é completamente autónoma e incontrolável, há uma tendência, obviamente, para haver uma formatação, eu percebo que seja necessário, mas eu escrevo com o novo acordo ortográfico porque trabalhei no Brasil enquanto editor e trabalhávamos com o novo acordo, até porque nós fazíamos os nossos livros, eu trabalhava numa editora de livros exclusivamente de expressão lusófona. E nós fazíamos vendas para o governo lá compra muitos livros para escolas, e se não estiver de acordo se não tiver segundo o acordo ortográfico, eles não compram. Então habituei-me a trabalhar e se os meus primeiros livros eram sem acordo, os novos são com acordo e que já não penso sequer nisso. Mas há um pequeno ato de subversão, é que todos os livros que eu escrevo com o acordo, o para tem acento no A. Eu partilho dessa subversão. O livro é editado nas vésperas da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. É uma feliz coincidência ou foi algo propositado? Acho que é uma coincidência. Eu já tinha a ideia para o livro há algum tempo. Queria escrever primeiro o Deus, Pátria e Família, que é um livro que se passa nos anos 40 e que se dedica essencialmente aos anos gloriosos, aqui entre aspas, obviamente, da ditadura. E sabia que ia escrever um livro sobre o processo revolucionário em curso. Na altura nem sequer sabia, como acontece num livro, que ia começar nos últimos anos da ditadura e que ia até aos primeiros anos da democracia, que é o tempo que abarca o livro, com um pedaço, um capítulo considerável, grande, sobre o PREC. Então foi apenas uma coincidência. Quando tive a ideia, não fiz essa ligação com os 50 anos. Já voltamos ao Deus, Pátria e Família, mas este é um livro sobre o PREC ou um livro sobre a Revolução ou sobre esse período? É um livro sobre uma família, sobre a família Storm, a família como o microcosmos possivelmente mais definitivo na formação do nosso caráter, dos nossos traumas, dos nossos afetos, dos nossos medos. E eu queria muito escrever sobre uma família, que aliás é um assunto universal e intemporal de muitos escritores. Os escritores voltam com frequência. E queria escrever sobre... há uma frase do Philip Roth que eu gosto muito, que ele diz: estar vivo é compreender mal os outros. E compreendê-los mal, e depois de considerável... e depois de cautelosa reconsideração, voltar a compreendê-los mal. E então esta ideia da incompreensão entre os seres humanos, que é muito comum entre as famílias, né? Os desentendimentos, as vontades que chocam, mas também as nesgas entre esse mar de incompreensão, as nesgas de ternura, de reencontro, de proximidade entre pais e filhos e irmãos, e essencialmente irmãos, porque são 3 protagonistas, 2 irmãs e um irmão, era algo que eu queria explorar.
E é um livro também sobre crescimento, sobre as dores de crescimento. Tal como a família cresce e se desagrega de certa Uhum. maneira, como acontece com muitas famílias, à medida que crescem, não é? E que, especialmente, os filhos passam a ter identidades e personalidades próprias e começam a chocar com os pais. Há também um pano de fundo que serve como metáfora, que é as dores de crescimento do país, de um país que vem de uma ditadura de quase 50 anos e que de repente passa por uma libertação intensa, violenta, rocambolesca, super passional, que tem o seu cúmulo no PREC durante entre 11 de março, mais ou menos, e de 74 e 25 de novembro de 75, e que depois desagua, o livro acaba nos primeiros anos da democracia. E então eu queria que a família, tal como o país, fazer um retrato, quase um estudo, dessa metamorfose, com todas as dores de crescimento que implica essa mudança. Queria falar de alguns personagens, mas voltando outra vez ao Deus, Pátria, Família, este livro pode ser encarado como uma continuação ou são de leitura Não. independente? São de leitura completamente independente. Não, o Das Pátria Família, as personagens não têm nada a ver com estas. É um livro que, aliás, tem uma premissa de uma realidade alternativa. E o Revolução não. O Revolução é um retrato, um fresco da época. Alguém no outro dia me dizia que estava a pensar que tu ias fazer também o mesmo que fizeste no Das Pátria Família, que havia aqui uma história alternativa. E eu disse-lhe que, por mais tentador que isso fosse, eu desconfio sempre da repetição de fórmulas. Da mesma maneira que quando eu escrevi O Filho da Mãe, que é um livro assumidamente biográfico, sobre o luto, um livro muito pessoal, a seguir eu tive que fazer um livro completamente diferente, porque era muito tentador, o livro tinha resultado relativamente bem, mas eu disse, não, tenho que fazer, o que é que eu posso fazer totalmente diferente? Então fui fazer um livro passado em 1940, numa realidade histórica alternativa, porque a ideia da repetição assusta-me, não me assusta, mas acho que é o contrário daquilo que está na gênese da criação artística. Então, o que é que este livro tem de comum com o Das Pátria Família? É que retrata uma época histórica de Portugal com características dramáticas muito Uhum. intensas. Não é? O Deus, Pátria e Família, porque é durante a Segunda Guerra Mundial e a chegada de todos os refugiados que estão em fuga da Europa em guerra. Portanto, é um período onde aconteciam coisas muito interessantes, especialmente em Lisboa, que era uma cidade fechada, cinzenta, conservadora, que de repente recebe milhares e milhares de pessoas que estão anos-luz à frente do que se passava em Portugal. Coisas tão simples como as mulheres frequentarem cafés sozinhas, o que era um choque para os lisboetas. E o Das Pátria e Família, e o Revolução, porque é a transição, essa transição tremenda, de um país amordaçado durante 50 anos para... é como se fosse uma espécie de acelerador de partículas. De repente, havia não só a liberdade, mas o desejo de vivê-la, a novidade de viver essa liberdade. Podemos esperar uma continuação temática, um novo, Toda a um gente, novo toda a livro. gente pergunta isso. Deve ser porque Há história ainda para contar. eu falei com a minha queridíssima editora, a Clara Capitão, da Companhia das Letras e da Penguin, que é uma excelente conselheira, e eu tinha 2 livros na calha para escrever depois da Revolução, e um deles tinha a ver com a questão, ou seja, que se poderia enquadrar nesta espécie de fase lusitana, se assim se pode dizer, mas que eu não quis escrever já, vou escrever outro livro, mas eu posso dizer, não tem problema nenhum, porque é um livro que eu acho que quero escrever, e se não escrever, também ninguém me vai cobrar por isso. Que é um livro sobre a guerra colonial e o fim do Império Colonial. Ou seja, a guerra colonial como símbolo dessa... ou seja, se a Revolução, de certa maneira, este livro é um livro sobre o fim da ditadura e a transição para a democracia, desses quase 50 anos, este livro sobre a guerra colonial seria quase o epílogo de 500 anos de colonialismo, com a guerra colonial como o extrator desse colonialismo da forma mais dramática possível, que é uma guerra.
E esse é um período, esse e o do pré e pós 25 de Abril, é um período que a nossa literatura não explorou, salvo raras exceções Sim, muito datadas e enquadradas num sim, período anterior, com o sim, neorrealismo, com Soeiro, sim, Manuel da sim, Fonseca, com o Manuel Tiago, vulgo Álvaro sim, Cunhal, ou com o Levantado do Chão do sim, Saramago. Mas não há, assim, tanta exploração literária como há de livros técnicos ou de sim. historiadores desse período, como outros países o fizeram. Também é uma questão que se tem levantado e à qual eu não sei responder. Sei que procurei muito, encontrei alguns livros, alguns escritos logo imediatamente ali a seguir, nos anos seguintes, e portanto estão É quente. muito contaminados pelo viés ideológico e muito quente. Há muita coisa de historiografia e mesmo de jornalismo, que aliás eu recorri, e espantou-me isso, porque existe, por exemplo, os diários da Natália Correia, da altura, também e às quais fui buscar muita coisa, ou inspirar-me, mas não, de ficção não há. E eu surpreendo-me porque a partir do momento em que já tinha algum conhecimento da época, mas como comecei a fazer pesquisa, eu disse isto é um manancial tremendo, ou seja, para romance, para tudo o que seja, para cinema, porque era uma época dramaticamente interessante, de polarização, de extremos, de grandes paixões, de grandes convicções, de episódios rocambolescos, porque isso é outra coisa e que eu espero ter conseguido retratar aqui no livro Revolução, que é, havia um ambiente de tragicomédia que eu acho que muitas vezes era até de comédia pura e dura. A figura do Pinheiro Azevedo Sim, resume. sim, eu aliás conto essa história, não é? Quando o governo, também é uma coisa inaudita, decide fazer greve, porque não tinha condições para governar, e depois de um sequestro de 2 dias no Palácio de São Bento e dos deputados na Assembleia da República, ele vira-se para as televisões e diz: epá, não gosto de ser sequestrado, já foi sequestrado 2 vezes, não gosto. E depois pergunta: então e o que é que vai fazer, Sr. Primeiro-Ministro? Ele diz: olha, agora vou almoçar. E isso é apenas um episódio de milhares de episódios muito menos conhecidos, e que eu tentei de alguma forma reproduzir no livro, porque não só era um espírito da época, por exemplo, outra coisa que eu tentei reproduzir eram as frases de parede que estavam por todo lado, era uma espécie dos memes da altura, não é? Tornavam-se virais quase, e que muitas das frases tinham muita graça, ou seja, havia muitas frases dogmáticas de partidos, com um grande teor ideológico, mas havia frases como luta pelo filé mignon ou abaixo os telhados a chover do povo. Havia um grande sentido de humor no meio daquela balbúrdia que foi. Balbúrdia, e não digo isto no mau sentido, naquela confusão que foi o prego. Aí falávamos da literatura, mas o cinema também, com exceção de alguns títulos nos anos 90 e de mais recentemente com o filme biografia do Salgueiro Maia, e Uhum. agora sairá também um do Álvaro Cunhal e um do Mário Uhum. Soares. Não há também no cinema essa Não, exploração. e no cinema há mais sobre, do que eu me lembro, há sobre o dia da Revolução, ou seja, sobre o E, 25 de e Abril. Não, são perspectivas, são análises, são imagens da época, não são ficcionadas. sim. Há um filme do António Pedro Vasconcelos que eu vi, aliás, chamado Oxalá, acho que foi feito em 1980 e que retrata um bocadinho Eu, isso. Oxalá, acho que só veio de 86, Ok. por aí. E eu, aliás, cito a frase de uma das personagens. E que o António Pedro teve a cortesia, quando soube que eu estava a escrever o livro, de me mandar para eu ver. Mas não há também, não, como me lembro, não há. Não sei, não sei porquê, porque obviamente que eu tenho o luxo, eu reconheço isso, eu tenho o luxo de ter a distância, de não ter passado por aquilo e de não estar contaminado como outras pessoas que passaram e que viveram aquilo com grande paixão, em lados diferentes da barricada, e portanto eu não tenho nenhum cavalo na corrida. Claro que, enquanto cresci, ouvi ambos os lados, não é? Ouvi a demonização do outro lado, palavras como comuna, facho, muitas vezes pessoas que não eram nem sequer comunistas nem fascistas, mas eram epítetos que eram lançados se estavas um pouco mais à esquerda ou mais à direita de alguém. Eu tive o contacto com ambos os lados, de revolucionários, de contra-revolucionários, fui conhecendo sei lá,
professores na escola, amigos do meu pai, ias conhecendo, como tu, acho que qualquer pessoa que cresceu nos anos 70 e 80 em Portugal. E não só quem cresceu. Não, e mesmo agora ainda se ouve, não é? Acho muito curioso, por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa quer comemorar o 25 de Novembro e os partidos de direita. Acho ótimo que comemorem todas as datas, mas é curioso porque quem fez o 25 de Novembro foram os moderados. Não foi a direita nem a esquerda. Ou seja, quem deteve a chamada deriva esquerdista comunista foi Melo Antunes, o Ramalhianes, o Vasco Lourenço, que eram considerados como os grupos dos nove. E é engraçado como as datas agora são apropriadas, ou seja, é apropriada, tal como o 25 de Abril, a determinada altura, foi apropriado por um setor ideológico mais à esquerda, sendo que, para mim, é um golpe que derruba uma ditadura e que procura instaurar acabar com a guerra colonial e instaurar um regime democrático. O 25 de Novembro também foi um golpe e depois um contragolpe para caminharmos para a democracia. Mas acho engraçado todos estes oportunismos políticos e estes populismos. É importante só perguntar-te, neste livro não há motivações ideológicas? Há as das personagens, sim. Era isso que eu queria dizer, que eu tenho esse luxo. Eu tenho o luxo de poder olhar para o que aconteceu com uma certa distância. Alguém me perguntava, era possível escrever este livro em 1985, 10 anos depois do PREC? E eu disse, acho que não. E se eu tivesse 47 anos em 1985, que é a idade que eu tenho agora, eu não conseguiria escrever este livro, porque não tinha essa distância. Então, a única coisa que me preocupava era o que é verosímil para as personagens que eu estou a criar. O que é que cada uma delas acredita, o que é que cada uma delas faria, ou como é que cada uma delas reagiria a esta frase na parede, a este discurso do Vasconcelos. E era só isso que me interessava. Não me interessa fazer historiografia, não me interessa fazer a versão definitiva do PREC, interessam-me as personagens, como é que elas, ou seja, que elas sejam tridimensionais e que as pessoas, ao lerem, mesmo que tenham, e isso já me foi dito e foi uma grande alegria, mesmo que estejam nos antípodas ideológicos destas personagens, em algum momento sintam empatia por elas e se reconheçam nelas. E também, já te ouvi dizer, não a propósito deste livro, mas do anterior, também não tens motivações didáticas de ensinar a história. Não tenho. Para isso existem pessoas que o fazem melhor que eu, que escrevem bons livros de história, aos quais eu recorro para escrever os meus. E sempre que eu pego um livro cujo tema não é contemporâneo, pode ser os anos 60, pode ser o século XII, e que eu sinto que o autor me está a querer passar todo o conhecimento que ele tem sobre a época, meto o livro de lado. Ou seja, o que eu quero é contar uma história, contar uma ficção que agarre o leitor pelos clarinhos e que, obviamente, sendo fiel ao espírito da época, não é? Se eu estiver a escrever sobre o século XVIII, não vou escrever que o senhor aterrou de avião, não é? E que seja o máximo fiel, não gosto de cometer imprecisões nesse aspecto. O que me interessa é a história das personagens, o meu enredo. E, por exemplo, isso aconteceu no Deus, Pátria e Família, mas no Revolução. E mais até no Revolução, porque o manancial de coisas a acontecer era tal. Eu tinha sempre o cuidado de... porque às vezes há a tentação, tenho que falar disto porque isto foi importante. E eu dizia, não, mas isto cabe na mundividência e na experiência desta personagem? Não cabe. Então não falava. E há episódios, por exemplo, eu não falo do 1º de Maio, que foi uma data importantíssima. Eu não falo de alguns políticos que foram, ou falo uma vez, que foram determinantes também na construção da democracia. E simplesmente porque na história destas personagens não tinha cabimento de eles aparecerem. E essa ou seja, eu quero, de certa maneira, tentar cozer as personagens no pano de fundo da história, sem que se percebam as costuras, ou seja, sem que as pessoas achem que há ali alguma coisa forçada ou que a história com H grande se está a sobrepor à história das minhas personagens. Alguma delas é inspirada numa história real ou numa história de alguém que tenha contado? Todos eles têm histórias que pessoas me contaram, mas nenhum é baseado em alguém que tenha... E nessa pesquisa intensa que já mencionaste, falaste com pessoas que tenham vivido, que tenham estado na clandestinidade, que tenham estado dos dois lados da barricada, chamemos-lhe assim? Sim, falei com muitas pessoas, ouvi muitos testemunhos. Felizmente, hoje em dia, mesmo, por exemplo, a RTP tem um arquivo muito interessante.
Há alguns documentários, na RTP tinha alguns documentários também sobre, nisto no caso dos clandestinos, sobre a história do PCP durante o período da clandestinidade, quando o partido era ilegal. E recorri muito a jornais da época também, porque os jornais da época têm a forma como estão escritos, o tom, o tipo de prosa que era utilizado na altura é muito interessante porque é quase como uma banda sonora do tempo. E então transporta-te, quando estás a escrever, transporta-te para aquele tempo. Mas sim, acho que recorri a todos os meios possíveis. Imprensa, livros, uma bibliografia extensa, muitos documentários da época também. E muitas conversas com muitas pessoas. O que é que as pessoas de esquerda vão dizer deste livro e as de direita? Não faço a mínima ideia. Ainda não tiveste Não. essa... Sim. Como eu não escrevi para pessoas de direita nem de esquerda, e escrevi um livro, percebes percebo. porque é um tema que, Sim. que Até suscita... agora nunca, até agora nas apresentações que fiz, e já fiz, e na reação das pessoas tenho sido ótimo e tenho escrito. Ainda não vi ninguém que tivesse uma atitude de dizer, olha, não foi assim porque eu vi... Até porque o livro é uma espécie de um caleidoscópio que mostra diferentes visões dos mesmos acontecimentos por pessoas que têm convicções diferentes. Eu percebo isso e percebo a tua pergunta, até porque nós, neste momento, estamos numa altura um pouco polarizada e que tem reminiscências do PREC, apesar de que as origens são diferentes, porque no PREC havia causas reais para essa polarização, que tinha que ver com uma ditadura de muito tempo, uma sociedade radicalizada por causa da guerra, especialmente entre os jovens, e Portugal tinha, de alguma forma, falhado o comboio dos movimentos de libertação dos anos 60, fosse nos Estados Unidos os direitos civis, maio de 68, na questão dos costumes dos swinging 60s, em Inglaterra, o verão do amor, ou seja, música, drogas, correntes literárias, Portugal tinha falhado isso. Então, desaguou ali no meado dos anos 70 com certo atraso e com uma vontade tremenda, ou seja, havia fatores reais para essa polarização. A polarização de hoje eu acho que é mais virtual, e digo isto de uma forma figurativa e literal, porque é virtual porque acontece muito no espaço virtual das redes. E muitas vezes pequenos grupos que não têm uma expressão na sociedade muito grande, o ruído que eles causam é hiperbolizado pelas redes. Mas existe de facto essa conexão entre uma polarização ideológica de hoje, do eu e do outro, de uma espécie de incompatibilização do diálogo, do compromisso, de falar com alguém que tem ideias diferentes das minhas, porque se parte logo para o ataque. Há também uma diferença, é que normalmente no PREC às vezes dava mesmo porrada e foi uma época muito mais violenta do que as pessoas imaginam. Nós temos a tendência a dizer que a Revolução foi pacífica e o dia do 25 de Abril, sim, tirando as 5 mortes, foi uma revolução pacífica, mas o PREC não foi de todo pacífico, foi bastante violento. Hoje, felizmente e por enquanto, a violência passa... à velocidade dos dedos. Sim, pela falta de chá e pela reação imediata do nosso cérebro reptiliano a um comentário que alguém deixou sobre um clube de futebol, sobre um soundbite de um político, o que seja. Duas das personagens, a Maria Luísa e Diogo Bravo Montalvão, Sim. são dois aspectos totalmente diferentes políticos. Vamos a eleições dia 10 de março. Hoje, em quem é que essas personagens votariam? Boa pergunta. Eu sei em quem é que eles votariam, mas pelo menos num dos casos não vou dar tempo de antena ao partido em quem eles votariam. E a Maria Luísa? Tu perguntaste... Não, tu perguntaste a Maria Luísa e o... E o Diogo? Ok, Diogo tu assumes que é o partido em que o Diogo votaria, que eu não quero dar tempo de antena. Sim. Ok. Em quem é que ela votaria? Eu acho que ela com o tempo estaria mais moderada. Portanto, eu acho que ela votaria numa solução da geringonça. Essa era a resposta que eu tinha mais em aberto, Sim. porque como várias figuras desse período Sim. depois acabaram por transitar para
mais para. Foram fazendo o caminho à direita até chegar a uma centro-direita, uma Sim, social-democracia. sim. Portanto, tinha curiosidade Bem, por ouvir um dos nossos primeiros-ministros proposta. até acabou como, não sei como é que se chama, se é presidente ou se é administrador, de um grande grupo financeiro, não é? Portanto, foi mesmo do maoísmo puro e duro Por isso para é o outro que, extremo por isso é político. que tinha curiosidade mais nesta personagem, porque é engraçado ver a transição que algumas figuras fizeram ao longo dos últimos anos. Ou então não votaria. Ou se teria moderado, ou então é possível que ela não se votasse porque não se reconhecia no modelo da democracia parlamentar contra o qual ela lutou durante algum tempo. Sim, sim, também é verdade. Neste livro há a revolução num país, mas há várias revoluções pessoais. Uma das irmãs, a pureza, se calhar, é nessa que na minha leitura se manifesta mais e percebemos no fim do livro, mas também no irmão Frederico, que acaba por resumir um pouco o que estavas a dizer, o boom, a entrada das drogas pesadas, o conhecimento e o gosto pela música, resume alguns tópicos do pós-25 de Abril. Há mais revoluções que eu não tenho identificado? Não, acho que essas as personagens, e eu interesso-me sempre pelas personagens, o estudo das personagens é para mim das coisas mais desafiantes num livro. E eu há pouco falei aqui de dores de crescimento neles também, porque cada um deles à sua maneira está a procurar descobrir a liberdade, ou está pelo menos a idealizar um tipo de liberdade, um tipo de vida pós-ditadura. E cada um deles fala de uma forma completamente distinta. A Maria Luísa, através da sua atividade política, barra revolucionária, que se vai extremando. O Frederico, através de uma... É a clássica história do coming of age, ou seja, ele é um miúdo que não quer ir à guerra e de repente tem que se fazer homem, até pelo que acontece à família, tem que se desenvencilhar. E isto tudo tentando descobrir quem é que é, ou seja, também uma história de identidade, mas de liberdade, o que é que eu vou fazer com esta liberdade. E a pureza, que é uma personagem que me deu muito gozo escrever, por se calhar ser a menos óbvia no espaço da Revolução, que é engraçado porque ela tem um caminho superficialmente distinto do da irmã, mas no fundo ambas estão a ter caminhos de emancipação, especialmente da emancipação da mulher. E no caso da pureza é muito mais pessoal, tem a ver com a sua história pessoal, com a relação que ela tem com o seu corpo, com o casamento e com a família, o que ela acha que é de ser uma família, esse percurso. E a irmã é uma coisa no espaço público, ou seja, uma coisa de fazer parte de um partido, de fazer parte, de fazer parte da luta armada. E então achei muito desafiante, especialmente entre duas irmãs, sendo elas tão diferentes, os pontos que elas têm em comum também. Podemos ouvir todas as sugestões musicais, sugestões não, que elas fazem parte da história e da vida do Frederico, numa playlist no Spotify. Sim, foi uma ideia que eu tive quase no fim. Porque eu, de facto, fui construindo uma playlist para o Frederico Storm, com as músicas que aparecem, porque tal como... E que editam quase a Sim, vida. sim. Ele é isso, ou seja, eu queria que a banda sonora dele fosse uma banda sonora com sentido. Porque todos nós temos bandas sonoras da nossa vida. Algumas mais secretas, algumas que partilhamos, mas todos nós sabemos que, olha, eu ouvi esta música nesta altura, esta música marcou esta relação que eu tive, esta música marcou estas férias. Então eu queria que a música, sendo ele um melómano, marcasse, fosse uma espécie de quase de cor grego, de consciência, que fosse marcando com música, com os títulos das músicas, o percurso dele, não é? Às vezes até de uma forma irónica, em justaposição com o que está a acontecer. E fui guardando essas músicas. E a tornei à altura pensei, olha, porque é que no fim não coloco um código, um QR Code para as pessoas ouvirem. E algumas dessas músicas da lista dele nem sequer estão no livro, mas que eu acho que ele as teria ouvido. Todas as que estão no livro estão na lista, mas depois há mais que eu acho que ele teria ouvido na altura e que estão lá também. Que se deveu a escolha dessas que estão no livro? São músicas que tu gostas? Acho que são todas, acho que a esmagadora maioria são músicas que eu gosto. Não é? Resumem um período. E que me surgiam na altura, ou seja, a determinada altura num livro desta dimensão e que leva tanto tempo a escrever, quando estás a escrever já estás um bocadinho
é como se abrisse uma porta e entrasses para outra dimensão. Então, no início é mais difícil. No início, as primeiras páginas de um livro, as primeiras 20, 30, até 50, são sempre páginas em que tu percebes que ainda não conheces bem aquelas personagens e normalmente são as que precisam de ser mais reescritas. Mas a partir do meio, aquelas pessoas são-te bastante familiares. Quando os colocas perante uma decisão ética, por exemplo, normalmente tu sabes o que é que aquelas pessoas iriam fazer. E no caso dele, surgiam muito naturalmente, ou seja, perante determinadas situações, vinham músicas, às vezes mais do que uma música à cabeça, que, olha, esta música, ele lembrar-se-ia desta música neste momento. Fechando aqui o Revolução, entrando noutra, que é o entretenimento em Portugal, que nos últimos anos sofreu aqui uma revolução também, e o teu nome está lá. És um dos autores da primeira série comprada pela Netflix, Sim. em Portugal, o Até que a Vida nos Pare. És coautor da série que fez história na Netflix, não é a primeira, mas foi aquela que chegou ao top 10 das séries não em língua inglesa, Rapto Peixe. Gostavas de ser o primeiro autor de uma obra adaptada, portanto, de um filme adaptado de um dos teus livros? E qual é que seria? Não sei, acho que há livros que já foram adaptados, não? Para cinema, comprado por uma plataforma Por portuguesa? uma plataforma. Não. Não sei, gostava. Não por ser o primeiro, ou seja, não tenho nenhum impulso sei lá, de ser tipo o Fernão Magalhães do audiovisual. Gostaria, várias pessoas várias pessoas já me perguntaram, disseram, epá, o Deus, Pátria e Família dava uma excelente série. Eu digo sempre, talvez, mas é da época, seria cara. Acho que, por exemplo, a Revolução, era difícil fazer um filme ou até uma série pelo tema, mas podia-se, por exemplo, escolher... Às vezes acontece muito isso em romances. Há um romance do John Irving que deu um filme chamado The Door in the Floor, um filme que eu adoro, com o Jeff Bridges, e eu vi o primeiro filme, quando fui ler o romance, depois percebi que a história do filme é apenas quase um capítulo do romance. E podes fazer isso, podia-se pegar só na história da Maria Luísa e fazer isso. Eu gostaria disso, mas, apesar do que tu referiste, que houve uma revolução e que possivelmente se evoluiu mais no audiovisual nos últimos 5 anos do que nos 30 anteriores, eu acho que nós ainda estamos longe, por exemplo, de uma Espanha, em que o livro do Fernando Aramburu, o Pátria, foi adaptado à série. E foi um sucesso o livro como a série. Acho que a HBO. série não faz jus ao livro. Muito, É uma às opinião. vezes- Agora sim, estou aqui. sim. Acho que Sim, mas eu achei uma boa série. Eu gostei muito do livro, mas achei que é uma série bastante competente. Para quem não tenha lido o livro, não diz, eu senti-me defraudado com a até série. porque o livro é. O livro são 800 páginas. Portanto, há sempre esse problema. Não se pode esperar ler um livro de 800 páginas e ver a mesma coisa. Por isso é que a literatura tem um tipo de profundidade e desenvolvimento que o audiovisual não tem, que tem outras coisas. Não é? Não anula o outro. Eu gostaria de ver o Revolução adaptado, gostaria de ver O Coração dos Homens, que é uma distopia, gostaria de ver o Deus, Pátria e Família. Neste momento acho difícil, porque são coisas que envolveriam produções com algum dinheiro e que nós ainda não estamos nesse patamar. Ficamos à espera. Ficamos à espera. No Revolução, qual seria o capítulo ou período que gostavas de ver adaptado? Se tivesse de escolher, se tivesse de talhar este livro para ser adaptado, eu tenho um. Ok. Um capítulo? Um período, sim. Ok. Não sei, eu vejo mais a história da Maria Luísa, ou seja, acompanharia a história da Maria Luísa desde a clandestinidade até onde ela acaba, que não podemos dizer para não revelar surpresas. Por outro lado, assim num filme mais independente, portanto, vejo isso numa série de plataforma. Num filme mais independente, aliás, porque há muitos filmes independentes sobre o coming of age, não é? Sobre o crescimento. Vejo a história do Frederico, vejo assim com uma boa banda sonora e vejo assim um filme estilizado, divertido, com humor. Consigo ver também a história dele. Como é que recebeste o sucesso de Rapto Peixe? Não sei se o recebi, porque Só que lembrar, és um dos autores, Sim. outro deles é João Tordo.
E a série é criada e escrita também pelo Augusto Fraga, que é o criador e um dos realizadores, sim. Bem, primeiro com surpresa, porque nós nunca esperámos que a série alcançasse, pelas circunstâncias, não por ser uma série portuguesa, porque é falada em português, porque é difícil chegar lá fora, porque nunca houve, não temos o selo que tem, por exemplo, uma série espanhola ou coreana, não é? As pessoas já conhecem, é um bocadinho como o vinho francês ou italiano, já tem uma fama, as pessoas, não é? As pessoas que preferem, se for uma loja de vinhos, está aqui um vinho búlgaro e um vinho francês. Se calhar o vinho búlgaro é melhor do que aquele francês, mas as pessoas compram o francês. Ou seja, nós tínhamos a esperança de que, pelo menos em Portugal, houvesse uma adesão grande à série, não é? Tínhamos noção de que havia características da série que podiam despertar esse interesse. Não fazíamos a mínima ideia do interesse internacional. Tu aqui falaste que entrou no top 10 das séries de língua não inglesa, mas entrou também no top 10 em países que são potências do audiovisual, como a Espanha, chegou a quinto lugar, e no Brasil, que tem quinto lugar, e que são sítios também que vêm muita da sua ficção. Muita ficção brasileira, muita ficção espanhola. E isso foi uma surpresa. A série, a Netflix não liberta números oficialmente, mas nós sabemos que a série foi vista por milhões de pessoas. Não houve nada que o fizesse até hoje, e provavelmente não vai haver mais nada, especialmente livros, que tenham esse tipo de alcance. Eu sei e acredito nisso, que os números só por si, ou seja, milhões não quer dizer se um produto é bom ou se eu gosto dele ou não. Mas eu acho que foi importante e acho que alguns portugueses, ou seja, nós não estamos aqui, quando estou a escrever uma série, não estou a pensar se os portugueses vão sentir orgulho ou não da série. Muitas pessoas dizem, sim, é orgulho de ser português. Não é isso que nos move. Mas, quando eu vejo... Não escrevem com uma camisola da seleção. Não escrevemos. Mas talvez com uma camisola do Santa Clara, da equipa dos Açores. Mas quando tu vais ver os números o número de espectadores em França, em Espanha e Itália que vão ver cinema na sua própria língua, feito no seu próprio país, que é brutal. Eu acho que em França é número 1, ultrapassa o cinema americano. Em Espanha, talvez venha o americano e depois o espanhol. E que cá as pessoas estão completamente divorciadas do audiovisual, não é? Com exceção talvez das novelas. Se haver alguma coisa como disso, que começa a trazer as pessoas de volta para a nossa ficção e que se faça mais ficção para haver esse casamento, ótimo, fico muito contente é um bónus. E o mais curioso que é uma história que não se passa nem em Lisboa e Porto. Sim. Portanto, normalmente é atração para o mercado internacional. Mas não posso deixar de perguntar se podes revelar algo da segunda temporada. Posso, mas depois levo com o processo da Netflix. Não. Então vamos passar. Não. A única coisa que eu posso dizer é que, tal como na primeira temporada, nos divertimos muito a escrever e trabalhámos muito também. Na segunda, estamos a divertir-nos muito a escrever e a trabalhar muito, e então espero que o resultado seja semelhante. Em 2024, não sei se poderemos esperar ou não a segunda temporada de Rabo de Peixe, não te vou fazer dizer, mas vai estrear um musical, escrito por ti, com a Bárbara Tinoco e a Carolina Deslandes. Exatamente. É uma primeira experiência nesse mundo. Primeiríssima. Isso aconteceu porque a Bárbara leu O Filho da Mãe, um dos meus livros, e contactou-me, disse, olha, gostei muito do livro, gostava de falar contigo. E quando ela me disse que ia escrever um musical, eu não sou especialmente espectador de musicais. Há 1 ou 2 filmes musicais que eu gosto, como o La La Land, o Chicago, que também é um bom filme, com excelentes interpretações. E desde que ficasse claro que eu não tinha nada a ver com a questão musical, para a qual não tenho a minha competência, e que fosse apenas a questão da dramaturgia. E gostei muito de conhecer a Bárbara, só conhecia a Carolina depois. Achei-a estranhamente madura, além da sua idade, muito séria em relação àquilo que faz, portanto, zero deslumbrada com o sucesso, uma excelente letrista. E isso deu-me vontade de trabalhar com ela, ou seja, de perceber que ela queria fazer uma coisa sólida, que estava aberta a ouvir-me, porque
Obviamente nós trocamos ideias e ela mostra-me as músicas, mas eu não tenho a pretensão de dizer-lhe como é que ela deve compor uma música, não é? E ela, dando-me também ideias, deu-me total liberdade para escrever. E foi eu que lhe propus a ideia do 25 de Abril, porque ela sabia que queria fazer um musical. E eu disse, olha, estou a acabar um livro. Não sabia que era esse o tema. Mas ok. Chama-se A Madrugada que eu Esperava. Ok, não sabia. Por causa do verso da Sofia de Sim, Melbrenner. não é. E eu disse-lhe, olha, acho que aí sim houve uma preocupação de dizer, vem o 25 de Abril, acho que é uma maneira, tu tens um público jovem, do público também se aproximar, tem um manancial dramatúrgico tremendo, não é? Porque eu conhecia, e eu tenho uma ideia de uma história que encaixa no musical, porque os musicais, depois obviamente fui fazer pesquisa, normalmente têm duas coisas para funcionar o género, que é um tema bastante bem definido e uma história relativamente simples. Não é simplista, mas não pode ser uma história super intrincada, que dê grandes saltos no tempo, para trás, para a frente, que tenha um elenco de 30 personagens, porque é uma coisa que acontece em palco, em vários cenários, numa hora e meia, 2 horas. E depois de termos chegado a um encontro nisto, ou seja, isto que queremos fazer, ela disse, vai escrever, eu fui escrever e ela gostou e eles estão agora, neste preciso momento, vão começar os ensaios muito em breve. Ok, não sabia. Eu recordo no final de agosto ter visto uma chamada Sim. para um casting, mas nunca mais percebi que seria esse o tema, Sim. curiosamente. Para terminar, até porque eu não quero cansar mais a tua voz, que sinto que já abusei. Esta é uma pergunta com que fechamos sempre estas entrevistas para a newsletter Magazine de Cultura FNAC, que é: o que é que estás a ler neste momento? Então, estou a fazer estou a fazer pesquisa já para o próximo livro, e quando estou a fazer pesquisa, leio mais do que um livro. Quando estou a ler só por prazer, não. Então, estou a ler o Outono, do Karl Ove Knausgaard, que também tem as cartas à filha. Estou a ler o livro de Daniel Sampaio, que eu espero que não me falhe o nome, que é Dá-me a tua mão e leva-me, eu julgo que é isso, que é uma espécie de um manual sobre paternidade. Eu sei que o título tem qualquer coisa a ver com a mão, portanto, depois metam aqui por baixo o oráculo. E que estou a achar bastante interessante. É um livro que tem umas partes ficcionadas, supostamente ficcionadas, mas é um livro, é uma espécie de de reflexão sobre a relação entre pais e filhos ao longo dos anos. E estou a ler um livro, esse só por gozo, descobri recentemente na lista de livros de um escritor que eu gosto muito, norte-americano, chamado George Pelecanos, que também escreve romances normalmente policiais, sempre passados em Washington, e que também escreve para televisão. Escreveu The Wire, escreveu The Deuce, com o David Simon, e no outro dia encontrei uma lista dos livros preferidos dele, e havia um livro, vários que me chamaram a atenção, mas havia um que eu nunca tinha ouvido falar, de um escritor chamado John D. MacDonald, que foi um escritor que teve uma produção tremenda nos anos 50 e 60, escrevia tipo um livro por ano, e que era um mestre do thriller, e o livro chama-se The Deep Blue Goodbye, que eu nunca tinha ouvido falar e que tem uma prosa magistral, a história é ótima, e que prova uma coisa, que era... Contaram-me isso quando eu escrevi o Deus, Pátria e Família. O Jorge Luís Borges gostava muito de romances policiais e dizia que o problema dos romances policiais é que não me beneficiavam do prestígio do aborrecimento. O que é que ele queria dizer? Que havia um preconceito em relação de uma certa literatura em relação aos romances policiais, e quando, na verdade, e eu concordo com ele, há romances policiais que são melhores, mais literários, mais empolgantes do que muitos livros ditos literários. E há pessoas que escrevem exclusivamente romances policiais, óbvio, eu sei que está muito ligado a um certo tipo, mas que são escritores fabulosos, que vão muito além da ideia de um caso. Raymond Chandler, o Montalbán, por exemplo, o Padura, o Cubano. Há uma série... Foi uma das últimas entrevistas da newsletter, curiosamente. Que privilégio. Gosto muito dos livros dele. E como tal, é mais um género, como outros grandes escritores de ficção científica e de outros géneros. Hugo, muito obrigada pela Obrigado, tua disponibilidade. Foi um gosto essa conversa. Obrigado.